Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui vemos as histórias e casos contados pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos estudando o livro Pontos e Contos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Muito bem, hoje vamos ver a história de número 23, que tem o título de Grande Cabeça. Grande Cabeça. E nos conta então a história de Humberto de Campos, não é? Nos conta a história de um advogado chamado Dr. Abelardo Tourinho. Vamos lá conhecer a história deste personagem. O Dr. Abelardo Tourinho era indiscutivelmente verdadeira águia da inteligência. Advogado de renome, não conhecia derrotas. Sua palavra sugestiva nos grandes processos tocava-se de maravilhosa expressão de magnetismo pessoal. Seus pareceres denunciavam apurada cultura. Qual cientista isolado no laboratório para descobrir uma combinação química, Abelardo se mantinha horas e horas no gabinete particular, surpreendendo as colisões das leis humanas entre si. Ou seja, ele ficava lá estudando as leis, no que uma se chocava com outra. Na verdade, nós vamos ver, não é, que é para tentar achar as famosas brechas para defesas que ele realizava como advogado. Continua nosso Humberto de Campos. Não obstante o talento privilegiado, caracterizava-se, contudo, por traço lamentável. Não vacilava, esse é o traço lamentável, ele vai descrever agora, não vacilava na defesa do mal diante do dinheiro, ou seja, ele defendia pessoas que não tinham defesa, não é? Que eram criminosos, ou do colarinho branco, ou criminosos comuns. Bastava apenas que apresentassem a ele muito dinheiro para pagar os seus honorários. Então, não vacilava na defesa do mal diante do dinheiro. Se o cliente prometia pagamento farto, o causídico, que é o advogado torturava decretos, ladeava artigos, forçava interpretações e acabava em triunfo espetacular. Quer dizer, ele era inteligente mesmo, né? Ele dava aquela boa, vamos dizer assim, manipulação das ideias, das leis. Continua o nosso Humberto de Campos a contar a sua história. Chamavam-lhe grande cabeça nos círculos de convivência comum. Temiam-no colegas de carreira, que lhe não regateavam respeito e consideração. Quer dizer, ele era temido por quê? Porque ele ganhava todas, e os outros também eram advogados. Acabavam perdendo as causas quando fossem lá competir diante do júri, não é? Com esse advogado que é o doutor Abelardo Tourinho. Penetrando o fórum, provocava movimentos de singular interesse. Retraíam-se os companheiros, quer dizer, enquanto que os advogados o temiam, embora o respeitassem, o temiam, os serventuários se atropelavam a fim de atendê-lo no que desejasse. Já sabemos, né? Então vai aqui, ele ganhava muito bem e também, com certeza, nesses círculos existe aquela questão de
presentear, não é? E dar aquela gorjeta para ser bem atendido, não desfeiteando da carreira de nenhum serventuário. Até porque essa história é muito antiga, não é? Essa história tem mais de 50 anos. Então, vamos pensar que fosse num tempo onde tudo corria mais de uma forma antiga. Vamos pensar que uma coisa dessas não existe hoje em dia, certo? O doutor, além do mais, só voltando ao caso, nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, e isso vai acontecer. Bons profissionais, sejam serventuários públicos, sejam trabalhadores particulares, vão sempre existir. Maus funcionários, maus profissionais, profissionais corruptos, não é? Assim também fala-se muito mal dos políticos, mas existem políticos honestos, existem políticos corretos, não é? Então existe sempre o bom profissional e o mau profissional. Aqui nós temos um advogado que só defendia quem tivesse dinheiro, não importando que estivesse no lado errado da lei, ou seja, contra a lei. O doutor Abelardo era sempre requisitado a serviços inadiáveis, em razão da nomeada fama. Aqui, não é? Nomeada já quer dizer fama, né? Da fama fulgurante. Devia ser ouvido antes dos outros. Muito inteligente, não é? Pensava logo, ele ficava estudando as leis para ver no que elas se confrontavam, tentando achar lá as suas brechas. Também era buscado para ser ouvido em casos que surgissem ou de dúvidas ou de outras coisas. Muita vez foi convidado a atuar em posição destacada nas esferas político-administrativas. Entretanto, esquivava-se maneiroso, que representavam as singelas gratificações de um deputado. Veja que livro antigo, veja que história antiga. Singelas gratificações de um deputado. Isso mudou bastante, não é? Em confronto, o que significavam, né? O que ganhava um deputado em confronto com os honorários que lhe cabiam. Verdadeiras bagatelas. Seus clientes que pagavam vultosas quantias eram sempre numerosos. Sua banca era frequentada por avarentos transformados em sanguessugas do povo, por negociantes inescrupulosos ou por criminosos da vida econômica, detentores de importante ficha bancária, ou seja, importante conta bancária. Aqui nós vemos o tipo de cliente, então, do Abelardo. Avarentos transformados em sanguessugas do povo, negociantes inescrupulosos e criminosos da vida política, detentores de muito dinheiro no banco. Abelardo nunca foi visto lutando em causa humilde, nunca defendendo causas humildes, defendendo os fracos contra os poderosos, também nunca foi visto, amparando infortunados contra os favorecidos da sorte, também nunca foi visto. Afirmavam não se interessar em questões pequenas. Quer dizer, na verdade, ele afirmava, né, que há um probleminha de impressão. Afirmava não se interessar em questões pequenas. Grande cabeça, asseveravam todos os conhecidos sem restrições, ou seja, todos o achavam uma sumidade de inteligência. E era, né? E era. Alguém havia, porém, que acompanhava o grande intérprete da lei
sem elogios precipitados. Era sua mãe, nobre velhinha cristã, que o alertava de quando em quando com sinceridade e amor. Abelardo, meu filho, costumava dizer-lhe prudentemente, não te descuides na missão do direito. Não admitas que a ideia de ganho te avassale as cogitações, ou seja, que destrua, não é? As cogitações, vamos dizer assim, as ideias que podem surgir de ampliar o seu serviço do direito, não é? Creio, nos diz a mãezinha de Abelardo, diz a ele, não é? Creio que a tarefa da justiça terrestre é muito delicada, além de profundamente complexa. Ser advogado, tanto quanto ser juiz, é difícil ministério de consciência. Por vezes observo-te as inquietações na defesa dos clientes ricos e guardo apreensões justas. Não te impressiones pelo dinheiro, meu filho. Repara, sobretudo, o dever cristão e o bem a praticar. Sinto falta dos humildes em derredor do teu nome. Ouço os aplausos de teus colegas e conheço a estima que desfrutas no seio das classes abastadas, mas ainda não vi em teu círculo os amigos apagados de que Jesus se cercava sempre. Nunca pensaste, Abelardo, que o Mestre Divino foi advogado da mulher infeliz e que na própria cruz foi ardoroso defensor de um ladrão arrependido? Creio que o teu apostolado também é santo. O eminente homem da legalidade maneava a cabeça em sinal de desacordo, ou seja, balançava a cabeça, não concordava com a mãe. Mãezinha, dizia ele, os tempos são outros. Devo preservar as conquistas efetuadas. Não posso, por isso, satisfazer-lhe os desejos. Compreende a senhora que o advogado de renome necessita clientela à altura. Aliás, não desprezo os mais fracos. Tenho meu gabinete vasto, onde dou serviço a companheiros iniciantes, junto aos quais os menos favorecidos do campo social encontram os recursos que reclamam. Quer dizer, ele colocava os iniciantes para ajudar os menos favorecidos, mas ele mesmo não. Oh, meu filho, retrucava sua mãezinha, estimaria tanto ver-te na sementeira evangélica. O advogado interceptava-lhe as observações, sentenciando. A senhora, porém, necessita compreender que eu não sou ministro religioso. Não devo ligar-me à preceituação estranha. Não devo ligar-me à preceituação estranha com o direito. E é tão escasso tempo para a leitura e a análise dos códigos que não me sobra oportunidade para estudos do Evangelho. Ao demais, e fazia um gesto irônico, que seria de meus filhos e de mim mesmo se apenas me rodeasse de pobretões? Seria o fim da carreira e a bancarrota geral. A genitora, sua mãezinha, discutia amorosa, fazendo-lhe sentir a beleza dos ensinamentos cristãos. Mas Abelardo, que se habituara aos conceitos elogiosos de toda a gente, não se curvava às advertências maternas, conservando mordaz sorriso no canto da boca. O sarcasmo, a ironia.
Se ele fosse amigo sincero dos afortunados da vida, dizia ele, personificando um conselheiro caridoso, nenhum delito lhe assinalaria a atividade individual. Aqui não dizia ele, não. Aqui é o nosso Humberto de Campos avaliando o que Abelardo fazia. Correção feita a tempo. Então vejamos aqui. Se ele fosse amigo sincero dos afortunados da vida, personificando um conselheiro carinhoso, nenhum delito lhe assinalaria a atitude individual. Então está lá vendo uma pessoa desviada, vai lá, aconselha, mas não. No entanto, o causídico, no caso aqui, o advogado famoso, abeirava-se dos abastados, explorando-lhe as paixões e agravando-lhes o desequilíbrio da mente desregrada. Porque olha só, você fez tudo de errado, mas eu vou lá e te inocento. Então é aquela história, né? Não há punição, há um estímulo a que se continue na vida de crime, porque ele ia lá e conseguia manipular lá com a sua grande inteligência as brechinhas da lei nas interpretações e conseguia as sentenças de inocência, entre aspas, não é? Em suma, queria dinheiro fácil, anestesiando a consciência de qualquer modo. Iludira-se com a opinião pública que o considerava grande cabeça e colocou todas as possibilidades de sua vigorosa inteligência a serviço das aquisições menos dignas. A experiência terrestre, contudo, foi passando devagar, como quem não sentia pressa em revelar a eternidade da vida eterna, ou melhor, a eternidade da vida infinita. A senhora Tourinho regressou à espiritualidade muito antes do filho. No entanto, persistiu na mesma dedicação, inspirando-o e ajudando-o através do pensamento lá no plano espiritual. Abelardo, todavia, jamais cedeu. Sentia-se, não é? Na verdade, com a presença da sua grande inteligência, ele se sentia a grande cabeça realmente de seu círculo, sendo que ele tinha sempre a última palavra nos assuntos legais. E foi assim que a morte o recolheu, envolvido em extensa rede de compromissos. Porque seu inocente, né? Na lei humana, os criminosos, tem muita gente que depois, com o tempo, né? Aqui encarnado, mas depois, não é? As vítimas, as pessoas que foram prejudicadas grandemente pelos inocentados, podem se voltar contra, não é? Aquele que os defendeu e os inocentou na lei humana. Isso pode realmente acontecer. E foi bem isso que aconteceu aqui com o nosso Abelardo. Muito tarde compreendeu o antigo lidador do direito as tortuosidades perigosas que traçara para si mesmo. Muito sofreu e chorou nos caminhos novos. Não conseguia levantar-se. Agora vejamos, ele desencarnou, está lá no mundo espiritual. Ele tem corpo, não mais o corpo físico, ele tem o corpo espiritual, né? O perispírito, o corpo espiritual. Mas o que começou a acontecer lá no mundo espiritual com Abelardo? Não conseguia levantar-se, achava-se caído na expressão literal, ele não conseguia levantar do chão. Crescera-lhe a cabeça, eis o motivo. A cabeça do corpo espiritual era a consciência que estava trazendo os seus frutos, não é? De tudo aquilo que ele tinha feito na Terra com a sua grande inteligência. Crescera-lhe a cabeça enormemente, subtraindo-lhe a posição de equilíbrio normal.
ou seja, ele não conseguia ficar em pé. Colara-se à terra, entontecido e frequentemente atormentado pelas vítimas, ignorantes e sofredoras, aquelas vítimas dos criminosos que ele defendeu. A devotada mãezinha visitava-o variadas vezes, administrando socorros ao seu alcance. Os anos, no entanto, deslizavam rápidos, sem que a senhora Tourinho lograsse resultados animadores. Prosseguiu o penitente na mesma situação de imobilidade, deformação e sofrimento. Reparando certa feita a ineficácia de seus carinhos, trouxe um elevado orientador de almas à paisagem escura. Aí ele estava lá, naquele umbral sombrio. Pretendia um parecer a fim de reformar diretrizes de ação, aquela que tinha sido sua mãezinha. O prestimoso amigo examinou o paciente, registrou-lhe as pesadas vibrações mentais, pensou e dirigiu-se à abnegada mãe compadecido. Minha irmã, o nosso amigo padece de inchação da inteligência pelos crimes cometidos com as armas intelectuais. Seus órgãos da ideia foram atacados pela hipertrofia de amor próprio. Ao que vejo, a única medida capaz de lhe apressar a cura é a hidrocefalia no corpo terrestre. Ou seja, reencarnar com problema de hidrocefalia. É aquela cabeça muito grande, não é? Que tem um líquido, vamos chamar, dizem que é água, mas claro que não é água, não é? É um líquido corporal, que provoca muitas dores, né? Que força, não é, o crescimento da cabeça. A nobre genitora chorou amargurada, mas não havia remédio senão conformar-se. E daí a algum tempo, pela inesgotável bondade do Cristo, Abelardo Tourinho podia ser identificado por amigos espirituais numa desventurada criança do mundo, colada a triste carrinho de rodas, apresentando um crânio terrivelmente disforme para curar os desvarios da grande cabeça. Uma história forte que fala sobre as consequências do mau uso da inteligência. A inteligência é um recurso, um talento, como outros tantos talentos que a providência divina nos oferece para a nossa jornada de provas e expiações na Terra. Às vezes não nos damos conta do valor deste recurso. Então, é importante, aqui vemos muitas pessoas muito inteligentes e mesmo nós vamos desenvolvendo nossa inteligência durante a nossa vida. A inteligência para lidarmos com não só os casos intelectuais, mas hoje sabemos que existem outras inteligências também, não é? A inteligência emocional, a inteligência para os relacionamentos, para o entendimento íntimo. Então, tudo isso são vertentes da inteligência e Deus nos oferece para que aproveitemos em nosso benefício, mas em nosso benefício como espíritos imortais, e não em nosso benefício de curta visão, que é o benefício na vida material e que às vezes sai caro, como bem nos mostrou a história do nosso advogado de hoje. Que Jesus nos abençoe. Semana que vem estaremos juntos de novo com mais um programa Escuta que aí vem história e o nosso livro Pontos e Contos. Muita paz a todos.